Olá! O tema do programa de hoje é gravidez precoce. A cada minuto, uma menina de 10 a 20 anos engravida no Brasil. Por que isso acontece? Falta informação? E políticas públicas? O que fazer para mudar a situação? Para refletir sobre o assunto, vamos conversar com a médica Albertina Duarte, coordenadora do Programa de Adolescentes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Doutora Albertina, por que é tão alto o número de meninas que engravidam? Essa é uma grande discussão. Nós tivemos agora na Nicarágua um grande encontro de gravidez, não só de 10 a 19 anos, que é na adolescência, como de 10 a 14. Então, nós temos, na verdade, esse alto número que você fala, que são 573 mil adolescentes que dão à luz, 573 mil crianças que nascem. Então, você imagina que em 10 anos nós temos 5 milhões e 700, uma cidade de 5 milhões e 700 no Brasil. Na gravidez na adolescência, que foi o foco desse encontro, um dado nos chamou a atenção: o Brasil ser o campeão na América Latina. Nós perdemos a Copa, mas ganhamos uma grande Copa de gravidez de 10 a 14 anos. 2% foi o aumento da gravidez desde 98 até agora, de gravidez de 10 a 14. Na questão da gravidez de 10 a 20, nós reduzimos no Brasil 20%. Só que, veja bem, aumentar 2%, todos os países da América Latina diminuíram de 10 a 14. Por que isso? Porque o início da atividade sexual está começando antes dos 14 anos no Brasil, em média 14 a 16. Porque a idade da primeira menstruação está acontecendo um ano antes, quer dizer, esses últimos anos, então uma menina com 12, 13 já poderia ser mãe, porque os hormônios estariam equilibrados o suficiente para ela ser mãe. Mas o maior problema é que a relação sexual passou a fazer parte do namoro. Então, a adolescente conhece os métodos anticoncepcionais, porque às vezes os pais falam, falta informação, não, falta negociação. E quando uma adolescente tem de 10 a 15 anos, ela não consegue negociar, porque ela está ainda imatura no processo da sexualidade, imatura psicologicamente. Como nós resolvemos esse problema? Com políticas públicas, junto às famílias, sobretudo as famílias de baixa renda, né? Que tem um número expressivo de adolescentes grávidas. Veja, claro que nós temos diferenças. Por exemplo, em Roraima, nós temos 30% de todos os partos são na adolescência. Isso chega a ser maior do que a África. São Paulo tem 15% de gravidez na adolescência, que é igual ao Chile e à Argentina. E igual aos Estados Unidos, que é o índice mais baixo do Brasil. Mas como é que nós fazemos isso? Primeiro, é acreditar que em todas as classes sociais está aumentando a gravidez na adolescência. Não é só no nível social mais baixo. Quer dizer, antes havia essa ideia de que só o nível social mais baixo. Era a população de baixa renda. Não, em todas as classes. Eu diria que os dados mostram que a gravidez na classe média está aumentando proporcionalmente mais. Porque é tanto uma discussão e uma dificuldade de acreditar que não acontecem, que as mães ainda não estão preparadas. Então, primeira coisa, todas as famílias que tiveram uma gravidez na adolescência têm que tomar mais cuidado. Então, quem é filho de mãe adolescente tem que tomar mais cuidado. Porque essa adolescente tende a repetir a sua história. Quem tem uma irmã adolescente que engravidou também tem que tomar cuidado. Quem é neta de avó adolescente também tem que tomar cuidado, porque a gente diz que há uma herança cultural. A gravidez tende a se perpetuar nas famílias. É muito difícil mudar o comportamento. Mas essa mudança de comportamento, então, não tem solução? Tem, claro. É preciso, não podemos deixar nas famílias. É preciso ter uma política pública que faça uma ocupação do tempo livre. Adolescente, o adolescente homem e mulher, porque é uma questão de gênero, porque o menino também engravida. Mas ele engravida, ele é mais velho, geralmente é um parceiro que tem 3 a 4 anos mais que a menina. Então, é preciso que haja políticas públicas
que ensinem a adolescência a negociar, os adolescentes a negociar. A negociação é entendendo que a menina tem medo de não agradar, isso são pesquisas que mostram, pesquisas que nós fizemos, a menina tem medo de não agradar. Ela, tendo medo de não agradar, ela não consegue falar não para o parceiro. E o menino tem medo de falhar. Ele tem medo de falhar, ele não usa preservativo, nem pergunta sobre o relacionamento, porque tem medo. Ele está tão focado no desempenho da relação que não se preocupa com o depois. Então, isso é uma situação. Qual é a política pública que ensine? É uma equipe mesmo, um movimento de coletivo, onde a adolescente entenda, por exemplo, a questão ter espaços culturais, espaços esportivos, de teatro, de música e trabalhe em grupo, porque aí ela se sente autovalorizada, e ele também, e aprende a negociar com o parceiro. Enquanto ela ficar sozinha, com tempo livre, na internet, ou no iPhone, ou na rede social, virtual, ela não vai ter uma rede de proteção. Interessante, tinha uma pesquisa recentemente que eu vi, que o jovem adolescente já estava utilizando preservativo. Agora, essa pesquisa que a senhora mencionou agora, contraria totalmente essa. Na verdade, ele não usa, porque senão teria esse número de... Ele usa mais do que os pais. Ele usa mais do que os pais, sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, que o fato de nós termos reduzido em 20% a gravidez, nós tínhamos 700 mil e fomos para 570 no Brasil, mas veja, São Paulo colaborou com 40%. Quer dizer, a redução em São Paulo foi de 39%. 39% responde para o Brasil para 10%. Então, na verdade, São Paulo colaborou com praticamente 8% dos 20% da diminuição. E São Paulo reduziu a gravidez de 10 a 15 anos em 29%. Então, responde por 29%. Por 5%. Então, se São Paulo não colaborasse, tivesse o mesmo índice, nós teríamos aumentado 7% a gravidez. O que aconteceu em São Paulo diferente do Brasil? Isso não é Albertina falando. Foi uma equipe toda em São Paulo que começou desde 86 a trabalhar com espaços nos lugares onde tem mais gravidez. Por exemplo, eu fui para Ilha Comprida. Ilha Comprida é uma cidade onde tem tem 12 mil habitantes, mas no verão, nas férias, chega a 300 mil. Aumenta. Essas meninas são vítimas de uma gravidez na adolescência. Podem ser, porque elas são seduzidas. Então, os lugares onde tem mais incidência de gravidez, nós fizemos casas do adolescente, que são espaços públicos de acolhimento ao adolescente. E lá a gente trabalha com não só com as adolescentes que engravidam, com aquelas que ainda não engravidaram, os adolescentes e adolescentes. Com informações, atividades culturais, enfim. Tem Tudo uma que a coisa menina tão precisa linda. saber para evitar. No próximo bloco, nós vamos continuar a entrevista com a doutora Albertina Duarte, coordenadora do programa do adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre gravidez precoce entre adolescentes e jovens com a médica Albertina Duarte. Doutora Albertina, no primeiro bloco, a senhora falava das casas de adolescentes e quando eu perguntei sobre as políticas públicas. Primeiro, uma equipe multidisciplinar que tem um olhar sobre o adolescente, um olhar total, médicos, psicólogos, assistentes sociais.
E depois a senhora citou a casa do adolescente. Como é que funcionaria essa atividade? Ou como funciona? A Casa do Adolescente é um espaço mental de acolhimento, quer dizer, na verdade acolhe adolescentes de ambos os sexos, gratuitamente, é do SUS. A casa, na verdade, ela pode ser um posto de saúde, uma casa especial, mas é um lugar agradável onde o adolescente chega e fala. Nós temos oficinas dos sentimentos, plantão das emoções, temos jogos educativos, mas também temos oficinas profissionalizantes. Por exemplo, eu estou citando a Linha Comprida porque é a mais caçulinha, mas lá tem espaço de marcenaria, cursos profissionalizantes, oficina de primeiro emprego, tem de moda, de desenho, de escultura, nossa, e de utilização da ecologia. Por exemplo, lá eles têm uma pimenta rosa, então eles estão aprendendo como fazer. E tem guias mirins de turismo. E o prefeito fez um curso gratuito de línguas. Eu achei maravilhoso, aqui meus parabéns para ele. Então, e eu visitei, estive lá inaugurando e capacitando os profissionais. Veja, na verdade o adolescente para falar ele precisa ter tranquilidade, senão ele mente. A mãe é a última a saber. Elas não sabem do dia a dia. Por exemplo, hoje a questão do bullying é muito forte. Então, uma menina com 10 anos, 11 anos, que não beijou ninguém, ela se julga feia e que ninguém gosta dela. Ela faz tudo para ser beijada. Então, muitas vezes, numa festinha infantil, com 11 anos, ela quer ser beijada por 10, 15. Então, isso é um status. E a partir daí, qualquer outras demonstrações mais sofisticadas da sexualidade vão acontecer. Interessante, depois da Revolução Sexual dos anos 60, a gente imaginava que a gravidez precoce era daquela jovem autossuficiente. Claro. A senhora está dizendo ao contrário, Não. que ela é insegura e tem uma autoestima baixa. Com certeza, porque, na verdade, os anos 60, para você ser empoderada e dizer eu tenho autocuidado, eu tenho poder de negociação, eu escolho o meu método anticoncepcional, essa mulher tem que ser não escrava, não submissa, ela tem que ser autora da sua história. Agora, uma menina de 11, 12 anos nunca vai ser autora da história. Eu estou dizendo que atividade sexual, mães, vocês prestem atenção, não estou dizendo que é a sua filha, estou dizendo a média no Brasil, de 10, em torno de 14, 15 anos. Quer dizer, isso vai fazer com que essa menina não tenha de forma nenhuma. Agora, nenhuma autonomia para ter atividade sexual. Não é um preparo físico, é um preparo psicológico, cultural. Então, ela se sente tão feinha. Ela fala, eu não tenho altura, não tenho seio da moda, o meu corpo ainda é feio, porque ela não está definida. Fisicamente, ela não está ainda com definição do corpo. E ela se julga insegura porque ela vê as modelos mais bonitas. Todas elas querem ser mais altas. É o cabelo que ela não gosta. Agora, você chega um menino e fala, você é meu número, acabou. Ela se sente aprisionada. E se ela engravida aos 14 anos, ela tem um processo, não é só físico, que ela precisa, ela tem maior risco de mortalidade, sim. Uma mulher de 10 anos, eu prefiro fazer um parto de uma menina. Eu falei na outra vez num programa seu, eu prefiro fazer um parto de uma menina, de uma mulher com mais de 45 anos, que todo mundo fala, ai, que risco, que já fiz. Fiz mulheres com 48, com 50 anos, porque essa mulher resolveu e escolheu ser mãe. Agora, de 10 a 15 anos, escolheu não, o risco é muito grande. E ela engravida, ela fica sozinha com o nenê, porque o companheiro vai embora. Isso são os dados que eu tenho aqui. 60% das adolescentes são abandonadas pelo parceiro. Ainda durante a gravidez. Que é um absurdo. E 20% ficam juntos só apenas 2 anos. Às vezes nem 2. E no final, só depois de 5 anos, só 5% dos casais permanecem juntos. E aí, que família é essa, né? Então, essa que nova família? Essa nova família que quem cuida é a família, é a mãe. Então, a mulher hoje, as mulheres dos anos 60 estão sendo avós e cuidando dos seus netos, sozinhas. Porque a mãe do parceiro, quer dizer, a mãe do parceiro, a avó paterna também não assume. Quer dizer, veja bem, é uma questão de gênero. O parceiro assume. Não, ele não assume. E a família do parceiro também não assume, nem economicamente, nem psicologicamente. Isso é diferente nos países da América Latina. Por exemplo, na Grécia, que é uma economia tão baixa, se o homem abandona o seu fruto, ele é mal visto socialmente. Então, por exemplo, na Nicarágua, se um homem abandona essa mulher, ele abandona o filho, ele pode abandonar
a mulher, mas o filho, ele é mal visto no seu bairro. E hoje, aqui acontece muito diferente, não é essa a mentalidade do Brasil. E esses jovens que se tornam pais precocemente? Eles vão engravidando outras meninas ao mesmo tempo. Eu tenho vários casos de algum galã, né, de 17 anos que engravidou a namorada, a prima da namorada, a irmã da namorada e a vizinha da namorada. Que é uma tragédia, né? Então, num ano, nasceram na casa do adolescente 4 pessoas do mesmo pai. Você imagina? É uma loucura. E como é o futuro desse jovem do ponto de vista psicológico? Ele, sim, no primeiro momento ele se sente o macho, mas e depois? Não, depois ele constitui outra família porque ele tem uma questão do abandono que não tem essa culpa. Mas as meninas voltam a engravidar. Então, uma das coisas que eu estou trabalhando muito hoje é a prevenção da segunda gravidez. Porque essa menina fica com a criança. Essa criança disputa com ela o outro tempo. Ela não volta mais para dançar, não volta mais para a escola. É difícil ela ter uma atividade esportiva. Então, qual é o caminho dessa menina? É engravidar de novo. Porque aí ela arruma o namorado passa a mão no cabelo do menino e fala assim, ai, que bonitinha essa criança. Aí a família fala, olha, esse menino é tão bonzinho, ele é melhor do que o pai que abandonou você. E ela, então, investe tudo nesse novo relacionamento. E o que ela faz? Ela dá um filho de verdade para esse pai que assumiu ser adotivo do primeiro filho. Que é uma loucura, né? Depois do intervalo, vamos continuar a conversa com a doutora Albertina. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Albertina Duarte, coordenadora do programa do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Albertina, é alarmante, né, esses dados e o comportamento dos adolescentes em relação à gravidez. Pelo que a senhora falou, a adolescente não é dona do seu próprio corpo? Elas não são nem donas, nem são vítimas. Elas são vítimas, elas não são culpadas. Nós temos hoje uma política do corpo que estimula a mulher alta, loira, de olhos azuis, que não tem nada a ver com o modelo da mulher brasileira. A mulher brasileira com 1,60 m se sente muito baixinha. Então, ela está o tempo todo massacrada por uma imagem. Então, as adolescentes brasileiras estão sendo vítimas de uma ação global, que valorização da beleza, e essa menina com 14, 15 anos, ela não quer ser estudiosa, ela quer ser a popular da escola, e ela faz qualquer coisa para isso. Então, acho que uma coisa importante, que ela não só é nem dona do seu corpo, nem da sua decisão. Quer dizer, gravidez na adolescência não é decisão, é falta de decisão. Falta de decisão em relação a não ter cultura, não ter esporte, não ter educação, não ter acesso à autoimagem dela positiva, e aí, portanto, ela não tem cidadania e não tem autocuidado. Quer dizer, o autocuidado é uma relação, como você disse, de cidadania. A gravidez precoce compromete a vida sexual da adolescente? Veja, na verdade é muito difícil uma adolescente ter um parto normal com 12, 13 anos. Mas depois dos 15 a gente vai ter uma gravidez mais, entre aspas, fácil. Mas, veja bem, toda adolescente que tem uma gravidez nessa idade, ela precisa de um pré-natal muito mais cuidadoso, porque ela tem problemas de anemia, de infecções, o bebê prematuro.
Mas o grande problema é que ela vai ter um nenê que disputa com ela. Na verdade, não é um irmão, é um filho que disputa o tempo todo todas as atividades. Ela não é mais a menina que é convidada para a festa de 15 anos. Ela não pode ir fazer programas de excursão com os seus colegas, as suas colegas, porque ela já tem um filho. Então, compromete sim. E o primeiro comprometimento é que ela vai engravidar novamente. Olha, 2 a 3 anos, 40% das adolescentes voltam a engravidar. Então, metade volta. E a família fala, não, ela aprendeu a lição. Não, ela não aprendeu a lição. Ela não apreendeu a lição. Ela pensa que nada mais vai acontecer com ela, ou ela está tão mais insegura que ela volta a engravidar. Estamos conversando para os pais, para o adolescente, até para o jovem adolescente, para o homem adolescente, que está assistindo nosso programa. Que cuidados básicos eles deveriam tomar para não engravidar? Primeira coisa, mãe, você tem que estar atenta com a sua filha. Filha que não quer fazer mais nada, só ficar em casa, ou só ficar no celular, ou só ficar com o seu namorado, essa é risco. Adolescente que não tem uma ocupação dos tempos livres, do tipo assim, de ter outras atividades culturais e esportivas, essa adolescente vai ser submissa a um relacionamento sexual. Adolescente que não dorme, mãe, cuidado, tem muita adolescente que com 10, 12, 15 anos, 16 anos, fica o tempo todo no WhatsApp, de noite, sem dormir, mandando mensagem como um GPS com os namorados ou com quem ela gosta. Então, a mãe tem que estimular atividades coletivas, desde um jantar coletivo, um almoço coletivo, porque, veja, o individualismo é muito grande. Você fica no seu quarto ou na sua televisão, mesmo nos níveis sociais mais baixos. Ter 2 televisões na casa é muito comum. Quer dizer, então, veja, pai, atividade esportiva com o seu filho. Faz atividade do almoço. Não é a pizza que você chama, é a comida, a salada, o churrasco que você faz, né? O arroz e feijão que você faz junto pelo menos uma vez por semana. E, fundamentalmente, olhar no olho. Não adianta falar de métodos anticoncepcionais, tem que falar, eu te amo, filho, eu não sei o que está acontecendo, eu te amo, filha, não sei o que está acontecendo, para abrir espaço para falar. E outra coisa, fazer com que o seu filho e a sua filha vão a um lugar de atendimento, sim, porque lá ele fala coisas que não fala para você. Ou seja, resgatar aquela velha história do diálogo familiar, que se perdeu com o tempo. E o diálogo é olho no olho. Quer dizer, pai pensa que falar com o filho é falar sobre os métodos anticoncepcionais. Mas eu não sei falar, é falar sobre diferenças sexuais. Não, falar é, filho, eu estou aqui, eu estou olhando no teu olho. Olhando no olho, dá para saber se usa droga, dá para saber se está triste, dá para saber se está fraco. Agora, adolescente que tem mania, que está insegura, que só quer emagrecer, ou que só quer, está difícil com o seu comportamento. Filho que não liga para nada, né? Então, é complicado. Pai e mãe, olha no seu filho. Se você está separado, se você não está separado, não importa. E programas coletivos, uma vez por semana, um programa coletivo, um almoço, um jantar, um passeio no parque. Aí você vai ver se seu filho tem um compromisso de vínculo com você. Quem não tem vínculo com a família e na escola, atento, está mal na escola é um sintoma. Não fica culpando a professora, nem fica culpando a escola. Muito bem. A internet seria uma ferramenta importante numa política pública para chegar ao adolescente? Nós agora vamos chamar, tem um indiano que trabalha só com mídia, que é uma pessoa incrível que eu conheci na Nicarágua, ele vai vir aqui para São Paulo, vai discutir, para colocar, através do WhatsApp, vários aplicativos para a questão das mensagens. Mas veja bem, é uma faca de 2 gumes, porque o adolescente que tem uma rede virtual, ele precisa ter uma rede social também de amigos. Quer dizer, a rede virtual não pode substituir, isso e a negociação, porque ele põe o perfil que quer na relação não virtual. E aí, então, o grupo, as atividades grupais, eu insisto isso, a internet e o intermeios, os meios do dia a dia. Escola, tem que fazer grupo de estudo, grupo de discussão, grupo. E o grupo é a coisa mais simples, é colocar na roda, porque os traficantes fazem grupo. O risco faz bando, e é em bando que faz. E a casa do adolescente é uma alternativa à casa de detenção. Com essa atividade sexual precoce dos adolescentes,
aumenta a possibilidade da volta da AIDS. Veja, nós estamos tendo um problema gravíssimo. Metade dos casos de AIDS no mundo, estão entre jovens e adolescentes. E o HPV, que aumenta em 17 vezes a possibilidade de ter AIDS. Então, de cada 4 adolescentes, eu estou dizendo de 10 a 20 anos, que tem vida sexual, uma já está contaminada com HPV. Então, veja, adolescente usa camisinha, mas abandona. Eles estão usando mais do que os adultos. Quer dizer, eles não aprenderam também com os adultos a usar. Mas de 15 a 20 anos é mais fácil você fazer uma política de uso de camisinha. De 14 anos, 13, essa menina não tem nem coragem de falar sobre camisinha e o menino também tem medo de se atrapalhar. Então, na verdade, é vestir a camisa novamente e entender que se seu filho tem vida sexual, não adianta você arrancar os cabelos, ele não vai deixar de ter. E aí vamos fazer uma a preservação, sim. Agora, se o filho quer usar aparelho, porque é status, por que não pode usar camisinha? Claro, é só ter um estímulo, né? Tem um estímulo. Outra coisa, se a sua filha engravidou e mesmo que abortou, atenção dobrada para a sua filha e para as irmãs e para as primas da família. Porque ela pode ser um exemplo. Você fala, mas como é um exemplo? É um exemplo de que nada acontece. Doutora Albertina, foi um grande prazer revê-la. Muito obrigado pela entrevista. Olha, teve 2 programas, um aqui e outro no intervalo. O do intervalo também foi muito lindo, porque a gente só dá boa entrevista quando a gente é estimulada. Então, eu agradeço muito, que eu me senti muito à vontade aqui. Muito obrigado, viu? A senhora vai voltar outras vezes aqui. Pode me convidar. O Observatório desta semana termina aqui. Nós queremos continuar com a sua atenção e em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotercetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.